Olá, eu sou o Jardel. E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Lobo Solitário. Alguma vez você já se perguntou por que alguns homens alcançam o impossível, enquanto você só consegue o esperado? Não é falta de ambição. Não é coincidência. Há uma fenda invisível entre a sua realidade atual e aquela vida de poder que você intui como possível. Uma fenda que a maioria nunca ousa cruzar. O que vou revelar hoje não é outro conselho superficial. É a ponte sobre esse abismo. Uma ponte construída com 15 disciplinas que Napoleon Hill descobriu nos segredos dos mais ricos e influentes da história e que foram deliberadamente ocultadas em uma linguagem codificada para os não iniciados. Imagine por um momento que a sua mente é uma fortaleza sitiada. Todos os dias, legiões de dúvidas, distrações e medos ancestrais assaltam seus muros. A sociedade, os hábitos medíocres, aquela voz sussurrante que te diz amanhã, são o exército que te mantém prisioneiro em sua própria cidadela. Hoje não falaremos de positividade, falaremos de estratégia mental, de como formar a sua legião interior com princípios tão antigos quanto o ferro e tão letais quanto a pólvora. Este não é um caminho para os que buscam consolo, é para os que anseiam pela conquista. Entre as sombras do não dito, Napoleon Hill encontrou um padrão. Uma cadeia de 15 elos que une a pobreza à riqueza, a dúvida à certeza absoluta, o anonimato à lenda. Eles não são hábitos. São rituais de aço temperado na forja da autoconfiança. Rituais que exigem um preço, o seu conforto de hoje, mas que oferecem uma recompensa eterna, a liberdade absoluta sobre o seu destino. Você está preparado para pagar esse preço? Talvez você pense que já ouviu isso antes, que leu livros, assistiu a vídeos e nada mudou. Então eu te pergunto, e se o problema não fosse o conhecimento, mas a ordem? E se durante toda a sua vida te mostraram as peças do quebra-cabeça, mas nunca o desenho mestre? O que você chamará hoje de motivação é, na verdade, um algoritmo mental, uma sequência exata que, uma vez ativada, reprograma a sua vontade e alinha o universo com as suas metas. Não é mágica, é física da mente. A porta está diante de você. Do outro lado não há promessas vazias. Há um espelho, e nele a versão de você que sempre deveria ter existido. Dono do seu tempo, arquiteto da sua fortuna, comandante da sua paz. Essa versão não nasce, é forjada, dia a dia, com estas 15 práticas. Este não é outro vídeo de autoajuda. É um manual de guerra interior. E a guerra já começou. Você avança comigo? Há uma lei que rege toda a realização humana. Uma lei que os mestres do dinheiro e do poder aplicaram em silêncio enquanto ao mundo eram vendidos sonhos baratos. Não é uma lei de governos ou mercados. É uma lei da mente. E tudo começa com o hábito de ir além do estritamente necessário. A maioria dos homens entrega o que lhes é pedido. Você, a partir de hoje, entregará o que ninguém se atreve a pedir. Esse excedente, aquela milha extra que você caminha completamente sozinho, é o que se acumula no banco cósmico da fortuna. Não pergunte pelo pagamento imediato. Confie na lei infalível da compensação. Ela nunca falha. A sua mente é um campo de batalha entre duas forças ancestrais, a que anseia pelo crescimento e a que se apega ao conforto da caverna. O propósito definido não é um objetivo escrito em um papel. É um fogo que deve arder em suas veias, com tal intensidade que queime qualquer dúvida que ouse se aproximar. Não é eu quero ser rico, é eu sou o arquiteto de uma fortuna que ainda não se materializou. E cada batida do meu coração bate de acordo com esse desígnio. Sem isso, os outros princípios são ferramentas nas mãos de uma criança. E para forjar esse propósito em aço, você precisa de fé. Não a fé religiosa, mas a fé inabalável na sua capacidade de alcançar o que a sua mente pode conceber. A autossugestão é a ponte entre a ideia e a realidade. O ritual noturno onde você repete à sua mente subconsciente, aquele gigante adormecido, as ordens do seu futuro. Você fala com ela não com súplicas, mas com a autoridade de quem já decretou o seu destino. Esse diálogo secreto é onde a guerra interna é ganha ou perdida. Mas nenhum general conquista um território sem um plano detalhado, e nenhum homem conquista seu destino sem um plano de ação. Um plano que não é uma lista de desejos, mas uma estratégia militar para a sua vida. Cada movimento calculado, cada recurso atribuído, cada revés previsto. O planejamento não é burocracia, é o ato de esculpir no tempo a figura do seu futuro sucesso. E um plano sem ação especializada é apenas um sonho bem decorado. A maestria no seu campo não é uma opção, é o preço de entrada. Torne-se um ímã de conhecimento tão potente que o sucesso não consiga resistir à sua atração. A sua personalidade não é um acidente, é um instrumento de persuasão.
Você deve moldá-la para que a sua mera presença comunique confiança e liderança. A iniciativa pessoal é esse impulso que leva você a agir sem que mandem, a ver o que precisa ser feito e fazê-lo antes que a oportunidade desapareça. E aquela mente mestra, aquele círculo de aliados com quem se compartilha o fogo do propósito, é o multiplicador de força. Os lobos caçam em matilha. Os homens que fazem história constroem legiões. A imaginação é a oficina onde todos os seus planos são forjados. É a tela onde você pinta o que os olhos ainda não podem ver. E o entusiasmo é a faísca elétrica que dá vida às suas ideias. O combustível que faz os outros se contagiarem com a sua visão. Mas cuidado, porque o entusiasmo sem uma tolerância à crítica é um fogo de palha. Você aprenderá a ouvir cada opinião, a filtrar cada palavra e a extrair o ouro do meio da lama do desdém. E no centro de tudo, o autocontrole. É o general que comanda todos os outros soldados do seu caráter. Sem ele, você é um barco à deriva em uma tempestade de desejos imediatos e emoções efêmeras. O hábito de fazer mais do que é pago não é um castigo. É a sua vantagem secreta. Enquanto os outros calculam o mínimo esforço, você acumula um capital invisível de favor cósmico. A atitude mental positiva não é negar os problemas. É a decisão de ver em cada problema a semente de uma vantagem equivalente. E a precisão no pensamento, o hábito de ir além da superfície, de buscar a causa raiz de tudo, é o que separa você da massa que se contenta com placebos intelectuais. A cooperação com os outros não é fraqueza. É a inteligência de reconhecer que a sinergia cria resultados que a solidão nunca poderia alcançar. Aprender com o fracasso não é um clichê. É a alquimia de converter o chumbo da derrota no ouro da experiência. Cada erro é uma lição enviada pelo universo para corrigir o seu rumo. A responsabilidade pessoal é a arma que você usa para cortar pela raiz a tentação de culpar os outros. Você é o único arquiteto da sua realidade. E nos momentos de maior solidão, quando duvidar, pratique a cortesia. Um gesto de genuína atenção por outro ser humano não apenas eleva o espírito dele, mas reafirma o seu próprio poder interior. Apegar-se a uma ideia até conseguir não é teimosia. É a qualidade do aço, que uma vez forjado não volta ao seu estado anterior. A visão transcende os obstáculos porque sabe que eles são temporários. E, finalmente, reconhecer uma inteligência superior. Você não age sozinho. Você se alinha com uma corrente de criação que flui através de você quando o seu propósito é puro e o seu esforço incansável. Esta não é uma lista de conselhos. Estes são os 15 degraus que separam a vida que você tem da vida que você está destinado a tomar. A jornada é árdua, a recompensa eterna. A decisão só sua. Há um momento de quietude, um instante antes do amanhecer onde se decide o destino de um dia inteiro. Assim é a sua vida agora, à beira da clareza ou condenada a outro crepúsculo de mediocridade. O que vem a seguir não são conselhos, são detonadores. O primeiro, a sua mente não é sua aliada, é um campo de batalha, que até que você aceite que está em guerra contra as suas próprias desculpas, continuará sendo um prisioneiro de guerra, sem correntes visíveis. A maioria dos homens morre sem ter ouvido o som da sua própria vontade. Você acha que o sucesso é uma questão de sorte? Essa é a mentira mais cara que te venderam. O sucesso é uma colheita, e você tem semeado desleixo e esperado colher abundância. A lei de causa e efeito não negocia, não se apaixona, não se distrai. Ela apenas responde, com precisão brutal. A sua vida atual não é nada além do eco exato das suas ações passadas. E se você não gosta do que ouve, só há uma maneira de mudar a melodia. Alterar as ações agora, hoje, neste exato segundo. Falamos de um propósito definido. Não é um sonho vago. É um imã no seu peito que atrai oportunidades, pessoas e recursos para você. É a bússola na tempestade. Sem ele você é um barco à deriva. E o oceano do mundo é implacável com os navegantes sem rumo. Mas ter um propósito dói, porque obriga a escolher, a renunciar, a dizer não a tudo que não for um sim absoluto para o seu destino. É a solidão do visionário que caminha em direção a um horizonte que só ele pode ver. E então vem o salto no escuro, a fé. Não a fé dos templos, mas a fé do aço incandescente que se deixa ser martelado com a certeza de que tomará a forma de uma espada. É a fé que se aplica com autossugestão, de pé em frente ao espelho, na escuridão do seu quarto, repetindo até que o seu subconsciente, aquele servo mudo, acredite em cada palavra que sai da sua boca. Você está dando uma ordem ao universo, e o universo cedo ou tarde obedece. Mas uma ordem sem um plano é um desejo infantil.
O seu plano de ação é o mapa do tesouro que você mesmo desenha. Ele não é flexível, é sagrado. E a ação especializada é o passo que você dá, uma e outra vez, sobre o terreno hostil da realidade. É aqui que os fracos param. Onde perguntam, já chegamos. Onde procuram atalhos. Você, não. Você sabe que o caminho é o destino. Que a maestria é forjada na repetição obsessiva do fundamental. A sua personalidade não é quem você é o instrumento que você usa para conseguir o que deseja. Você deve esculpi-la, poli-la, transformá-la em uma chave que abra as fechaduras da cooperação alheia. A iniciativa pessoal é o que separa você do empregado que espera uma ordem. Você é o general da sua própria vida. Você dá as ordens. E a aliança de mentes mestras é o reconhecimento de que um lobo solitário caça uma presa. Mas uma matilha muda o ecossistema inteiro. A sua imaginação é o santuário. É o lugar onde você vai roubar do futuro os seus segredos. Onde você vê o que não existe para depois sair e construí-lo. E o entusiasmo é a voltagem que você transmite com cada aperto de mão, com cada olhar. É a eletricidade que faz os outros quererem te seguir para o desconhecido. Mas esse entusiasmo deve ser blindado. Blindado com uma tolerância à crítica que permita a você ouvir o insulto e encontrar a pérola de verdade escondida na lama. E no núcleo de tudo, o autocontrole. Não é repressão, é poder. É a capacidade de escolher a sua resposta, em vez de ser um escravo da sua reação. É decidir que a sua mente diga avance quando o seu corpo grita pare. O hábito de fazer mais do que é pago é o truque secreto do sábio. Parece que você está perdendo, mas na verdade está acumulando um capital invisível que o mundo lhe devolverá com juros compostos. A atitude mental positiva não é sorrir tolamente. É a determinação feroz de extrair ouro de cada lama, lição de cada fracasso e combustível de cada obstáculo. A precisão no pensamento é o hábito de cavar até a raiz. De não se contentar com a primeira resposta, com a explicação cômoda. A cooperação é a humildade do gênio, que sabe que uma ideia é aperfeiçoada ao colidir com outra. Aprender com o fracasso é a única maneira de transformá-lo em uma taxa de matrícula que você pagou para a sua educação, não em uma lápide para a sua ambição. A responsabilidade pessoal é a faca com a qual você corta o cordão umbilical da culpa. Você é responsável por tudo. E na sua ascensão, não perca a cortesia, porque um gesto de genuína humanidade no topo tem mais poder do que 1000 discursos. Apegar-se a um plano até a sua realização não é teimosia. É a qualidade da luz que viaja por milhares de anos através do vácuo para chegar ao seu destino, sem se desviar 1 milímetro, porque a luz sabe para onde vai. E você também deve saber. Por último, e isso é o que une tudo, o reconhecimento de uma inteligência infinita. Você não está sozinho nesta jornada. Quando você alinha a sua vontade com as correntes profundas do cosmos, você para de empurrar e começa a ser arrastado pela maré da própria criação. Estes não são 15 passos. É uma única escada. E cada degrau é um nível de poder que você deve conquistar no campo de batalha da sua própria mente. O ruído do mundo se desvanece. Só resta a sua respiração e a escolha que você fará neste silêncio. Você vai subir. Há um silêncio que precede toda grande tempestade, um vazio onde os universos são gerados. E neste momento, a sua vida está suspensa nesse mesmo vazio. Não é por acaso que você chegou até aqui. Há uma parte de você enterrada sob camadas de condicionamento social, que sabe que estas palavras não são apenas palavras, são chaves. E você está prestes a decidir se gira essas chaves nas fechaduras da sua própria prisão. A maioria prefere o conforto das suas correntes à vertiginosa liberdade do abismo. Mas você não é a maioria. Olhe ao seu redor. Cada objeto, cada circunstância, cada relacionamento na sua vida foi primeiro um pensamento. Um pensamento que você alimentou com a sua fé ou que deixou morrer com a sua dúvida. Você é literalmente aquilo que pensa. Não é filosofia barata. É a lei mais fundamental da criação. O seu mundo exterior não é nada mais do que um espelho gigante que reflete, com precisão cruel, a paisagem interna da sua mente. Se você não gosta do que vê lá fora, não tente mudar o reflexo. Quebre o espelho. Transforme a origem. O propósito definido é aquele norte magnético que converte o caos em ordem. Sem ele, você é uma folha seca arrastada pelo vento das circunstâncias. Com ele, você se torna o próprio vento. Mas cuidado,
Um propósito mal definido é pior do que não ter nenhum. É uma bússola envenenada que o levará direto ao naufrágio. Ele deve ser tão claro, tão específico, tão visceral que você possa senti-lo na ponta dos dedos, saboreá-lo em cada mordida, vê-lo projetado nos olhos de cada pessoa que você conhece. Deve queimar, e então vem o salto no vazio, a fé. Não é acreditar cegamente, é saber com uma certeza que transcende a lógica que aquilo que você visualiza já é seu em alguma dimensão da realidade. A autossugestão não é auto-engano. É a ponte que você constrói entre essa dimensão e esta. É a conversa secreta que você mantém com a substância primordial do universo, onde você dita as instruções do seu futuro. Toda noite, ao dormir, o seu subconsciente leva essas plantas para a fábrica da realidade. Que plantas você está entregando a ele? Um propósito sem plano é um fantasma. Um plano sem ação é um cadáver. A ação especializada é o ritual sagrado pelo qual o invisível se manifesta. Não é fazer por fazer. É cada movimento calculado, cada recurso direcionado, cada energia focada como um raio laser em um único ponto. A maestria não é para gênios, é para teimosos. Para aqueles que estão dispostos a repetir o chato uma e outra vez até que se torne brilhante. A sua personalidade é a sua ferramenta de persuasão em massa. Não é ser falso. É escolher a melhor versão de você mesmo e vesti-la até que a pele e a roupa se tornem uma só. A iniciativa pessoal é o antídoto contra a maldição da mediocridade. É ver o que precisa ser feito e fazê-lo antes que peçam a você. E as alianças de mentes mestras. Ah, aqui está a mágica. Não se trata de networking. Trata-se de encontrar aquelas poucas almas com as quais você compartilha a mesma frequência e criar com elas um circuito fechado de poder que multiplique exponencialmente a força de vocês. A sua imaginação é a oficina onde você projeta o futuro. Não é escapismo, é o lugar mais real onde você pode estar. Porque o que você imagina com intensidade e detalhes suficientes, o universo tem a obrigação de entregar a você. É uma lei física da consciência. E o entusiasmo é a corrente elétrica que faz a oficina funcionar. Sem ele, as ideias mais brilhantes são cadáveres inertes. Mas o entusiasmo sem tolerância é um incêndio florestal. Queima tudo ao seu redor, inclusive você. Aprenda a ouvir a discordância. Em cada crítica vive uma verdade incômoda que pode salvá-lo. O autocontrole não é negação, é puro poder. É a capacidade de canalizar a torrente desenfreada das suas emoções para os leitos da sua vontade. É dizer não ao bom para dizer sim ao excelente. O hábito de fazer mais do que o estritamente necessário é a linguagem secreta pela qual você se comunica com a abundância cósmica. Você está dizendo ao universo, tenho tanto que posso dar mais. E o universo, como um espelho perfeito, devolverá a você essa mesma abundância multiplicada. A atitude mental positiva não é ignorar a escuridão, é decidir acender uma luz tão potente que a escuridão se torne irrelevante. A precisão no pensamento é cavar até a raiz, é rejeitar a resposta fácil, a explicação superficial. É a obsessão do cientista, que não descansa até encontrar a partícula fundamental da verdade. A cooperação é a inteligência humilde, que reconhece que a sinergia cria algo que a soma das partes nunca alcançaria. Aprender com o fracasso é alquimia pura. É a capacidade de pegar o chumbo da derrota e transmutá-lo no ouro da sabedoria. A responsabilidade pessoal é a espada com a qual você decapita o monstro da culpa. Você é o único autor da sua história. E na sua ascensão, não se esqueça da cortesia. Porque um ato de genuína bondade em um mundo cínico tem o poder de um terremoto silencioso. Apegar-se ao plano até a sua conclusão não é teimosia. É a força da gravidade aplicada à vontade. É saber que cada não o aproxima de um sim. Cada obstáculo é um degrau disfarçado. Cada noite tem um amanhecer. E por último, o grande segredo. A inteligência infinita. Você não está sozinho. Você faz parte de uma mente maior. Quando você alinha a sua vontade com o fluxo desta inteligência, você para de nadar contra a corrente e começa a ser a própria corrente. Estes 15 princípios não são degraus separados. São uma espiral ascendente. Cada volta leva você ao mesmo ponto, mas mais alto, mais claro, mais poderoso. A pergunta não é se você entenderá estes princípios. A pergunta é, você terá a coragem de vivê-los? O tempo de decidir é agora. O lugar é aqui. A pessoa é você. Que as palavras que você ouviu não sejam apenas sons, mas sementes. Agora elas repousam no silêncio do seu interior, esperando que você as regue com a sua própria vontade. O mapa se desdobrou diante de você.
os caminhos revelados. Mas nenhum mapa caminha por si mesmo. A jornada é você sozinho. A solidão do guerreiro diante do seu próprio abismo, a coragem de dar o primeiro passo quando todos os seus sentidos gritam para você ficar onde está. Lembre-se, não se trata de transformar a sua vida em um único dia. Trata-se de transformar este dia, este preciso momento, em uma vida inteira, de aceitar que cada respiração é um novo começo, cada instante uma oportunidade para alinhar os seus pensamentos com aquele propósito que já vive dentro de você, esperando apenas uma decisão. A decisão de parar de adiar o seu próprio poder. Olhe para as suas mãos. Elas não estão vazias. Elas carregam a ferramenta mais poderosa que qualquer homem pode possuir. A capacidade de escolher o significado de tudo o que acontece com você. A partir de hoje, cada obstáculo será o combustível. Cada queda será o degrau. Cada dúvida será o convite para uma fé mais profunda. Porque você já não é a mesma pessoa de alguns minutos atrás. Algo dentro de você despertou. E este despertar não é um destino, é uma direção. Uma bússola interna que o guiará mesmo nas noites mais escuras. Você já não precisa buscar respostas lá fora. Todas as respostas que você jamais precisou já residem no silêncio que você cria quando decide ouvir a sua própria alma. A verdade não é encontrada, é reconhecida. Por isso, quando você fechar este vídeo e o mundo tentar voltar ao seu ruído habitual, não permita que a chama se apague. Leve com você esta pergunta, não como um peso, mas como uma luz. Que ação posso tomar hoje, por menor que seja, que me aproxime da pessoa que eu fui destinado a ser? A qualidade da sua vida será determinada pela qualidade das perguntas que você se atrever a fazer. E agora, chega o momento do ritual. O momento em que você decide se isto foi apenas mais um vídeo ou o começo de tudo. Se você sentiu que estas palavras tocaram algo real dentro de você, então essa é a sua prova. A prova de que você não está sozinho neste caminho. Existe uma tribo de almas despertas e talvez seja a hora de você se juntar a ela. Se este eco no seu interior pede para continuar, então deixe que o seu próximo gesto seja uma afirmação. Clique em gostei, não para agradar a um algoritmo, mas para marcar este momento no tempo. Para dizer, eu estive aqui, eu ouvi e aceito o desafio. Escreva em um comentário uma única palavra que definiu esta experiência para você. Que essa palavra seja o seu primeiro compromisso público com você mesmo. Agora inscreva-se no canal, mas não se inscreva para consumir conteúdo. Inscreva-se para se manter conectado a esta frequência, para se lembrar, cada vez que aparecermos na sua lista, que a transformação não é um evento, é um processo, e que você faz parte dele. O vídeo termina. A música cessa, mas o silêncio que se segue, esse já não está vazio, está carregado de potencial. O mundo lá fora é exatamente o mesmo, mas você já não é o mesmo, e isso, acima de tudo, muda tudo. A jornada não termina aqui. A jornada agora é sua.